Muito boa noite. Estamos aqui em mais um web encontro Equilibristas. Lembrando que esse quadro, esse momento foi feito para o desenvolvimento da mulher. Nós temos um grupo formado por grandes mulheres, justamente para desenvolver um estilo de vida, uma qualidade, um bem-estar no seu dia a dia. Né? Uma mulher cheia de multitarefas, cheia de funções, crescendo cada vez no mercado de trabalho, nada mais justo do que a gente estar unidas, nos apoiando, somando uma na vida da outra. E hoje nós convidamos uma pessoa maravilhosa, que tem um lugarzinho assim no meu coração, que é a Sabrina Dourado. Ela veio trazer uma pupila valiosa de conhecimento aqui para agregar na vida da equilibrista, porque ela já é uma mulher de muito sucesso. Tanto sucesso que eu a conheci no evento do GeoJ, o Hora H, uma conexão inexplicável. Até hoje eu tenho lembranças assim nítidas desse nosso encontro, né, Sá? Sei que a gente não se trombou, não se conectou à toa, tanto que você está aqui contribuindo de uma forma muito valiosa, né, na vida dessas meninas, no nosso grupo incrível, fazendo parte e trazendo um pouquinho aí do seu valioso conteúdo. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada por, né, aceitar nosso convite de trazer um conteúdo aí que agregue na nossa vida. Vou abrir aí a oportunidade para você se apresentar, sabendo que você é uma mentora de mulheres, domina a nossa área, além de linda, bem casada, tive a oportunidade também de conhecer seu marido, né? Em breve será nossa vizinha e com certeza só vamos deslanchar ainda em mais conexão, em crescermos juntas. Um beijo, o palco é seu, tá? Vamos lá, que até eu tô querendo ouvir mais sobre você e sobre tudo que você tem para nos ensinar, viu? Um beijo, obrigada. Eu quero iniciar com um sentimento que eu acho que já tem tudo a ver com o tema que eu vou, com muito carinho e capricho, trazer para vocês, que é o sentimento da gratidão. Gratidão pela oportunidade de conhecer essa mulher extraordinária, Leoa, que em meio a tantos afazeres, em meio à sua dinâmica e à sua jornada pessoal e profissional, toma como causa uma causa que me é comum, a causa das mulheres, a oportunidade de levarmos a nós mesmas e as mulheres para um outro nível. Eli, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, parabéns por acreditar que investir seu tempo, sua energia na qualificação de mulheres que, de fato, são verdadeiras equilibristas, possam seguir adiante para um próximo nível, com conhecimento, com conexão, com interação. Eu me chamo Sabrina Dourado e, como ela bem disse, eu mentoro mulheres há muitos anos, eu sou professora, comecei a ministrar aulas aos 16 anos, eu tenho formação na área jurídica, sou mestre em Direito, sou consteladora familiar, tenho mais de 100 horas de formação em desenvolvimento e treinamentos comportamentais, sou mãe de 2 meninos lindos, sou esposa, sou filha, também, como vocês, mulher que, em suas múltiplas faces, vai se equilibrando, vai se colocando neste mundo, trazendo o seu melhor. E como eu costumo dizer, quando a gente tem a oportunidade de se curar, quando a gente tem a oportunidade de se colocar no nosso mundo, no nosso lugar, dentro da nossa estrutura, a gente tem a oportunidade de curar o nosso sistema familiar, os nossos relacionamentos, a nossa profissão. Isso é extraordinário. Então, sejam muito bem-vindas. As que aqui já estão se achegando, assistirão a esse encontro posteriormente. Eu trouxe toda a minha boa energia, eu trouxe toda a minha disponibilidade para falar de um tema, que é um tema que tem me chamado a atenção há muitos anos. E é um tema sobre o qual eu me dedico, é um tema sobre o qual, logo mais, escritos mais profundos da minha autoria serão publicados, e a gente vai poder conversar, e eu quero a participação de vocês nessa jornada que eu carinhosamente chamo de imunidade emocional. Eu vou colocar aqui uma apresentação, não que ela não nos, né, vá nos prender, mas eu vou colocar aqui para nós
esse material para que a gente possa entender um pouquinho sobre a dinâmica do que seria essa imunidade emocional. É curioso porque muitas vezes vocês me perguntam, mas, Sá, quando você faz referência à imunidade emocional, você está fazendo menção à lógica da inteligência emocional? É curioso isso, né? Porque quando a gente fala boa noite Flávia, boa noite Van, boa noite Ellie também, e quem mais chegou aí? Chegou mais alguém, foi Karine. Quando a gente fala em inteligência emocional, eu acho extraordinário estudarmos inteligência emocional. Não raras vezes a gente fica se perguntando se essa inteligência emocional, eu não estou conseguindo apresentar aqui o slide. Deixa eu ver o que acontece. Peraí, que acho que a gente resolve. Se ela, eu vou falando com vocês enquanto a gente vai conversando. Se ela, de fato, ela se nos apresenta na prática, já que nós somos mulheres, de forma efetiva, porque a pergunta que não quer calar é sempre a seguinte, né? Será que a gente consegue lidar de forma inteligente com os nossos sentimentos no nosso dia a dia? E eu já queria que vocês participassem, escrevessem aí no chat. Será que você se considera inteligente no campo das suas emoções? Será que a gente consegue lidar com a lógica da racionalidade em meio às circunstâncias e às dificuldades que permeiam o nosso dia a dia? Essa doeu, hein? Essa doeu, Sá, porque a gente sabe que sim, né? A gente só tenta medir a quantidade, se é muito, se é médio, não é verdade? Meu bem, eu acho que eu liberei aqui para compartilhar a tela, eu generalizei o compartilhamento, dá uma olhadinha se agora entra para você. Vamos lá. Ó, eu deixei aqui todos, tá bom? Então, vamos ver se agora vai. Já estava em compartilhar? Não, só aparece nossa tela. Deixa eu dar uma olhadinha. Visualizar, imersa, galeria. Ó, mas também não tem problema. A gente vai no gogó porque o importante é a gente conversar. Aparecendo aí para você também tá ótimo aqui para nós. Seria legal a gente ter, né, um guia, mas eu vou fazer um teste com a minha rapidinho, tá? Só para compartilhar. Olha só para fazer um teste, tá bom? Então tá funcionando normal aqui para mim, ó. Vou interromper, ver se agora aparece para você de uma forma ativa. Não. Não? Eu estou clicando Acho no que agora chat. foi. Sabrina Dourado iniciou o compartilhamento da tela. Acho que agora foi. Só o board, tá vendo? Tá gravando. Deixa eu ver aqui o que mais. Realmente. Mas vamos, depois eu posso passar para vocês esse material. Eu mando para vocês Perfeito. os slides. Perfeito. Como eu comentava, para a gente não perder tempo e ficar gostoso, eu sou uma entusiasta da inteligência emocional, muito se fala, a gente tem uma figura mundialmente conhecida, um visionário que encampou mundialmente a inteligência emocional, que é o Daniel Goleman. E, como disse a vocês, entusiasmada com conhecimento, com comportamento humano, especialmente com emoções, eu comecei a pensar de que forma, para além da inteligência emocional, nós poderíamos pensar numa gestão ou autogestão emocional que não necessariamente exigisse de nós uma inteligência, pensemos assim. E a gente vai falar sobre o que eu chamo de imunidade emocional. Qual seria a lógica, da imunidade emocional? Nós somos seres que temos diversos corpos. Quando a gente fala em corpos, a gente fala no corpo físico, a gente fala no nosso corpo emocional e a gente fala no nosso corpo espiritual. E quando a gente pensa no nosso corpo físico, nós já de logo pensamos, especialmente nesse contexto de pandemia que nós vivemos, em como a gente fortalece ou a gente estrutura o nosso sistema imunológico. Me parece que no campo da estrutura do nosso corpo físico, a gente já tem um nível de consciência maior acerca da imunidade, que é tão indispensável e que faz tanta diferença para a nossa estrutura física. E dentro desse contexto, por que não a gente pensar na construção de uma base de imunidade emocional?
Até porque eu posso atestar a vocês. Sem que você tenha atenção a um hemograma, a uma estrutura de um check-in emocional, você muito dificilmente vai ter uma base de imunidade no seu corpo físico que seja sustentável. Hoje a ciência ela já atesta que a nossa estrutura física está umbilicalmente conectada à nossa estrutura emocional, assim também à nossa estrutura espiritual. A gente vai falar de espiritualidade logo mais. Mas aqui eu quero apenas que a gente, nesse ensaio inicial, pare para pensar nisso. Nossa, interessante. Parece distante, tá? Mas eu consigo entender. E vão me dando feedbacks no nosso chat. Você traz a lógica de que é preciso a construção de uma base cotidiana, prática, e eu sou extremamente pragmática, porque eu acho que a gente não está aqui para perder tempo e energia. E se a gente tem a oportunidade de utilizar essa prática, ela fica extraordinária, fazendo efeitos, que são efeitos reais, essa aluna mirim aí maravilhosa, na nossa jornada existencial e na nossa vida. Um beijo para ela, viu, Elizabeth? E assim a gente vai equilibrando os pratinhos. E dentro desse contexto, ao pensarmos nessa lógica, se eu tenho uma preocupação com imunidade física, se eu invisto nessa imunidade física, por que não pensarmos na nossa imunidade emocional? Por que não pensarmos na construção de uma jornada em que, assim como hoje a gente se preocupa com colesterol alto, a gente se preocupa com um triglicérides desregulado, assim como nós, mulheres, equilibristas dos pratinhos da vida, começamos a nos preocupar cada vez mais jovens com os nossos hormônios, com as nossas taxas, a gente pensar na estruturação de uma base emocional que seja minimamente fortalecida. Por isso é que quando eu falo imunidade emocional, acho que agora vai ficando claro para vocês, eu falo numa construção de rotinas, de hábitos, de escolhas e de ferramentas que eu tomo, eu me aproprio e como doses diárias, às vezes, com suplementação, eu vou construindo a minha base de imunidade emocional. Quando a gente faz um exame, um check-up, a gente checa, nossa, a vitamina D da Eli Marinho está baixa, a gente suplementa. Aí a gente faz, de repente, uma análise diagnóstica no corpo físico de Flávia e diz, nossa, Flávia está precisando de uma modulação no colesterol. A gente precisa parar para falar nas nossas emoções. E, consequentemente, na construção de uma base em que a gente precise suplementar muitas vezes, em outras tantas a gente precisa eliminar. Eu sei, e eu já começo a sentir esse campo, eu sou extremamente intuitiva, que por mais silenciosas que vocês estejam, vocês estão carregando mochilas que não são de vocês, e isso fragiliza a base de imunidade emocional. Porque, como disse há pouco, nem sempre a gente consegue ser inteligente em relação às emoções. Mas que nós não sejamos inteligentes, eu estou pirando total aqui, é ótimo. Ainda que nós não sejamos inteligentes, a gente pode, sim, se permitindo sentir, experienciar, reverenciar as nossas emoções, termos, repito, ferramentas práticas para que a gente possa lidar com a autogestão das emoções e, consequentemente, eu faço isso sempre, a gente faça testes, checagens, eu faço checagens com as minhas mentorandas acerca de como está o padrão emocional. Eu tenho um hemograma emocional e a gente mensura. A gente precisa mensurar, porque esse é um tema que não dá mais para ser velado. Eu preciso mensurar qual é o grau de medo das nossas Elisabetes maravilhosas. A gente precisa mensurar. Às vezes, é justamente a ausência desse olhar que tem tornado, leoas, como eu carinhosamente chamo todas as mulheres incríveis, o Brasil o segundo país mais depressivo do mundo. É o segundo país na toma de medicamentos controlados. Já somos considerados o país mais ansioso. E os números só aumentam após a pandemia. E se a gente para pensar, nós estamos o tempo inteiro olhando apenas para sintomas físicos. Volto a dizer. E dentro desse tema, ao falarmos em sintomas físicos,
a gente está só cuidando justamente do nosso adoecimento físico, sem esquecer que muitas vezes a sua base estrutural vem da falta de imunidade emocional. Se eu não mensuro o meu grau de ansiedade, se eu não consigo, claro, que o primeiro passo, eu não estou dizendo que a gente resolve mensurando, mas se eu não mensuro quanto de tristeza eu sinto em certo espaço de tempo, eu acabo me demorando triste. E essa minha demora na tristeza vai instalando uma série de adoecimentos emocionais até chegar ao ponto de ser atingida, deflagrada, volto a dizer, por uma depressão ou por um adoecimento muito mais grave. Logo, introduzidas no tema, trazendo de uma forma simples, o que eu chamo de construção de uma base de imunidade emocional, primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é o ponto da importância de reconhecermos. Isso parece chifrinho, mas em definitivo não é. Que nós somos seres emocionais. Nós permeamos emoções. Isso me faz lembrar aquele clássico da Disney, acho que eu já assisti umas 15 vezes, de uma forma tão simbólica, divertidamente, nos mostrando ali as nossas emoções básicas. E olha que, como eu costumo dizer, enquanto consteladora, no universo, eu brinco sempre, existem caixas de downloads. As nossas ideias são como downloads que nós vamos fazendo. E há pessoas na Disney que estão fazendo downloads extraordinários sobre aquilo que nós, enquanto humanidade, falando para nós, enquanto mulheres, precisamos definitivamente parar para prestar atenção. Aquele filme é uma estrutura psicológica sensacional, mas de forma lúdica nos faz lembrar que nós somos seres emocionais. E sabe qual é o primeiro passo? A gente precisa, enquanto mulher, reconhecer que nós sentimos. A gente precisa trabalhar o nosso sentir. Sentir a emoção. Só que o nosso modelo cultural, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, porque essa foi a minha experiência. Nos trouxe a um lugar em que nós, mulheres, na nossa grande maioria, fomos tolhidas em relação às nossas emoções. Eu não sei se vocês ouviam, e a minha mãe fez tudo que ela podia fazer, ela não soube fazer diferente, mas carinhosamente, como eu a chamo, manhã dizia, Sabrina, engole esse choro, não vai chorar. Ela também me dizia, assim também a minha avó, não sinta raiva. E aí vem construções que vêm também carregadas de condicionamentos de valores, de base religiosa, cultural, do lugar onde a gente vive. E a gente, de repente, se vê numa condição em que nós engolimos o choro, em que a gente, muitas vezes, vai trazer uma alegria, e eu não sei vocês, mas muitas vezes eu ouvia também, para que essa risada? Olha, se ficar nessa euforia, quando vem uma notícia boa, logo depois vem uma ruim. Quem já passou por isso? Ele já está concordando. E nós criamos um padrão, inclusive, de condicionamento. Dom Miguel Ruiz, no livreto que eu recomendo a vocês, Os 4 Compromissos, ele faz questão de dizer que nós somos a base dos nossos compromissos. Carinhosamente, ele chama o que vimos, ouvimos e sentimos de crenças. E nós somos as nossas crenças. Nós estamos vendo o mundo não como ele é. Entendam isso. Vocês estão vendo o mundo como vocês o enxergam. De acordo com o que vocês viram, ouviram, sentiram e tomaram como verdade. Em razão das experiências vividas ou não vividas, sentidas, experimentadas. E eis que essa é a primeira pauta da nossa jornada na noite de hoje. Dentro da lógica da construção emocional, Sabrina me diz que o marco zero, o marco inicial é entender que ainda que as minhas emoções tenham sido sufragadas, agora na condição de adultas, de equilibristas, a gente pode se permitir sentir. Porque estudos científicos apontam que, especialmente nós mulheres, estamos no ranking de problemas cardíacos. Esse meu assunto é urgente, meninas. Nós estamos no ranking do câncer.
E se a gente vai pesquisar um pouco mais a raiz dessas estruturas físicas, a nossa imunidade física não resolve o problema. A gente precisa trabalhar a base da construção de uma imunidade emocional. E o primeiro passo, ou marco zero, é nos percebermos como mulheres emocionais e começarmos, ao nosso tempo e modo, nos permitir sentir essas emoções. Eu já queria que vocês repetissem, sem culpa. Aí do outro lado da tela, eu sinto raiva. Tá tudo bem sentir raiva. Para mim, hoje eu falo com muita tranquilidade, mas eu confesso a vocês que as primeiras vezes em que eu me treinei a afirmar que eu sentia raiva, a minha garganta travava. Porque o meu sistema de crenças, as minhas lentes, os meus condicionamentos me lembravam imediatamente que sentir raiva era feio, que menina não ficava emburrada, que a minha cara era feia daquele jeito. E outra hora a gente conversa mais sobre a raiva, porque isso aqui é um assunto de uma posse. Mas o fato é que a raiva, ela é uma estrutura humana, você não pode fugir dela. E fica claro que se nós guardarmos essa raiva, ela vai se apresentar numa potência de um adoecimento ou de uma base fragilizada de imunidade emocional. E é por isso que quando a gente vai estudando um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que algumas pessoas têm reações, já te dou a palavra, Eli, desreguladas em relação à raiva. E eu vou lhes trazer um exemplo que assim, me marcou muito e que envolve, inclusive, uma equilibrista, uma leoa, pensemos assim, que é referência aqui na minha cidade, que não é a minha cidade natal, porque eu sou do interior, mas eu estou aqui em Salvador há 30 anos e honro essa cidade. Nós temos aqui em Salvador uma médica oftalmologista extremamente conceituada, reconhecida por todos no ambiente externo, seus pacientes, enfim, as pessoas que com ela conviviam, como uma mulher extremamente generosa, sempre tranquila, cuidado com as pessoas sempre tranquilas, não é? Muito bem colocada dentro do cenário da sociedade, da sua estrutura profissional. Eis que essa mulher ocultava os seus sentimentos. E especialmente a raiva, ela funciona como um copo cheio. Pensem comigo, você sente um pouco de raiva, se você não canaliza ela, e raiva a gente canaliza não para as pessoas, a gente canaliza para as coisas. Se vocês já tiverem entendido isso, já terá valido a pena a dedicação do meu tempo para vocês. A raiva você canaliza para as coisas. E você põe ela para fora na execução, na tua energia do masculino, não tem nada a ver com orientação sexual, mas no seu esforço, na sua dedicação, na conclusão, no sprint que você deve dar. Você põe a raiva para fora numa atividade física, seja num crossfit, você vai lá no Muay Thai, você vai numa corrida. E depois que, inclusive, eu aprendi que eu podia sentir raiva, que eu não seria feia sentindo raiva, eu comecei a canalizar a minha raiva para as coisas, para os meus projetos. A minha imunidade emocional foi lá em cima, mas vamos voltar ao oftalmologista. Ele estava sufragando raiva. E eis que numa manhã fatídica, meninas, ela saiu para trabalhar para o consultório. E ela, com a raiva desmedida, acumulada, copo cheio, transbordou num motoqueiro que estava acompanhado da sua irmã, 2 estudantes de direito, que naquele fluxo de trânsito que vocês vivenciam, onde nós estivermos no Brasil, mas eu sei que aí em São Paulo a coisa também é delicada como é aqui em Salvador, e ele, naquela passagem espremida entre 2 carros, acabou dando aquele velho toque de braço no vidro dela. E ela desmediu a raiva de tal forma que ela foi à frente desses meninos e, num ato de segundos, com a raiva desregulada e não canalizada, ela esmaga eles num poste. A gente precisa parar para falar nisso, porque isso está do nosso lado. Esse assunto não é um assunto de novela da Globo. Isso pode acontecer com todas nós. E essa mulher, quando volta a si, diz, não é possível, eu fiz isso. Uma raiva desmedida. Nós temos filhos, a gente sabe
que se nós não tivermos, sejamos humanas, vulneráveis, uma válvula de escape, a gente vai acumulando, o copo vai ficando cheio e adivinha? Não que a gente vá ser agressiva a esse ponto, eu não estou tocando nesse assunto, mas a gente desmede a raiva neles. E é curioso porque depois a gente volta ao eixo e aí a gente é encharcada de outro sentimento, que esse não é da sua matriz original. Qual é o sentimento que não é da sua matriz original, como alegria, como nojo, como raiva? Culpa. Entendam que a culpa é uma estrutura sentimental criada pelo ser humano. E absolutamente vocês decidem na noite de hoje que vocês vão começar a trabalhar a culpa. Ninguém merece sentir culpa. E a culpa é um agente altamente corrosivo da sua imunidade emocional. Culpada, você fica impotente. Culpada, você sente dor física. Culpada, você fica letárgica. E o seu sistema físico vai adoecendo cada vez mais diante da culpa, de uma comoção, de uma amargura, de um dissabor que absolutamente a gente não merece sofrer. Então, de uma forma rápida e simples, o que eu quero lhes dizer é: nós sentimos emoções, nos permitamos reconhecer, porque quando a gente reconhece, ainda que a gente ainda não tenha a habilidade para geri-las, porque nós somos como uma empresa que precisa de gestão, a gente reconhece e aí se a gente acopla. O autoconhecimento e essa percepção, com as ferramentas que eu vou trazer para vocês a partir de agora, antes eu vou dar a palavra a Ellie, a gente vai se fortalecendo. Isso não significa dizer que todos os dias serão bons. Isso não significa dizer que em meio às vacinas a gente não tem uma gripe. Mas essa gripe é muito mais leve. Concordam? Antigamente, e obviamente que esse é um assunto que está fervendo, antigamente a gente percebia o quanto as pessoas eram dizimadas por uma série de patologias que hoje, através de agentes imunológicos, tornam a vida mais longeva. A gente está passando agora com muito pesar por mais uma onda de Covid, ao menos Salvador já está em alerta, hoje já vem novamente. Sabe aquele déjà vu? E aí a importância da imunidade emocional. Aquele déjà vu, decreto hoje, sinalizando que tem que usar máscara novamente em ambientes fechados, e a gente naquele contexto, e compromissos desmarcados em razão de pessoas contaminadas. Mas quem utilizou a vacina tem tido quadros mais leves. Quem utilizou a vacina tem tido sintomas que não são letais. É o mesmo que a gente traz para a imunidade emocional. Se você utiliza o reconhecimento e as ferramentas que eu vou te apresentar agora, você pode ter um momento de tristeza. Você pode e deve, é fundamental, estar ansiosa. Mas estar ansiosa é fundamental em certo grau. Se no seu hemograma há uma ansiedade, mas ela é uma ansiedade de uma equilibrista, você acorda e levanta da cama. Você vai em busca dos seus objetivos, você sai para trabalhar, porque você está trabalhando a projeção da sua execução. O grande problema é que nós estamos encharcadas de ansiedade. E aí o pensamento fica muito acelerado e nós já não conseguimos mais estar no presente, e esse é um grande problema. Tem gente que já está em 2023. Não, nós precisamos aterrar, nós estamos no dia 30 de novembro de 2022, são 20h40, e a única certeza que nós temos agora é que nós estamos aqui. Porque o nosso cérebro, ele é uma figura extraordinária. Se ele fosse um ser humano, ele seria, no mínimo, enigmático. Nós estamos tendendo a estar sempre no futuro. Você está aqui, mas você já está pensando no que você vai fazer depois. Você está aqui, mas sua cabeça já está ali funcionando que amanhã é 1º de dezembro. Quando não, você já está pensando e a gente não consegue mais experimentar nada ou coisa alguma. E tudo que nós temos é a realidade do presente. E é claro que se esse presente não for vivido com os pratos em equilíbrio, você pode estar estressada.
você viver excessivamente o pesamento. Então, esse assunto é muito gostoso. Eu vou lhes trazer agora algumas estruturas que eu fui catalogando pela minha própria experiência. Olha para a Flavinha, eu já estou em 2025. Pois volte, Leoa, volte. Volte para 2022. Sabe por quê, Flávia? Eu profetizo que você vai ter um mês de dezembro extraordinário. Eu profetizo que você vai ter uma noite de sono maravilhosa para te recompor, para te realinhar, porque você está com as mochilas aí carregando pesadas que não são suas e você vai liberar, você vai experimentar cada dia com a sua missão. E lá em 2025, no painel dos teus sonhos, gente, a tela do meu notebook é o mural dos meus sonhos. É onde eu quero estar. Quem sabe outra hora eu converso com vocês sobre isso, porque mural de sonhos é futuro fechado. E futuro fechado é também base de gestão e imunidade emocional, porque eu paro de fazer o que não faz sentido para mim. E aquilo que não está equalizado com a vida que eu quero viver lá na frente, porque é bobagem da gente achar que a vida lá na frente não é a colheita do que a gente está plantando hoje. Sabe? E aí, é uma delícia você me dizer, sai meu mural, mas eu sou ansiosa. Maravilha. A questão é como a gente pode trabalhar essa ansiedade à luz do momento presente e para que ela seja uma potência para que você realize, para que você concretize, para que você encontre o seu lugar de força e não para que nós adoeçamos. Gastrites, sinusites, asites da vida, sintomas físicos, às vezes tremores, taquicardias, que, na verdade, estão sendo tratados só à luz dos sintomas, quando, na verdade, com essa estrutura de emoções bem geridas e reconhecidas, a gente vai construindo diariamente, 1% ao dia, a minha proposta para vocês. A nossa base de força emocional. Eu preciso de força para ir para a academia e fazer um supino. Eu preciso também da minha base de força emocional para lidar com as adversidades. Porque aqui nós somos adultas, né? A gente vai viver as adversidades. As situações difíceis surgiram. E nós não estamos desejando isso, mas podem surgir para nós. E se a gente para pensar, principalmente a geração, que é a geração que vem, as gerações, porque as gerações estão passando muito rápido, de 7 em 7 anos, depois das nossas, eles já precisam de um cuidado ainda maior em relação a essa imunidade emocional. A impaciência é maior. As aflições são maiores. As coisas são tão grandes. Mas, enfim, Ellie, eu amo falar. Eu preciso que você se coloque aí, que você tinha levantado a mãozinha para eu começar a falar das 5 bases. Eu estou amando seu conteúdo. Não tenho nem vontade de parar, é que realmente surgiu uma dúvida, e eu acho que é uma dúvida geral. Talvez você possa até responder aí no seu próximo passo do conteúdo, tá, Sá? Mas tá sensacional, tá? Tenho certeza que as meninas estão adorando. Né? Esse primeiro aí tá mostrando a dor, literalmente, carregar o efeito que gera, né? Destrutivo, se for demasiado, sem controle, sem equilíbrio. E agora você vai dar aí as soluções. Mas Claro. eu estou com uma dúvida bem interessante. Você falou que é legal a gente sentir, não legal, na maneira... É natural. Isso, é natural, e na medida certa, ela potencializa o que a gente tem de bom. Né? A gente pode usá-la a nosso favor. Quando a emoção negativa vem, né, predomina na gente, existe um tempo ideal para a gente digerir essa emoção? Se tiver, né, muda de emoção para emoção, a gente pode padronizar para deixar isso mais prático para o nosso dia a dia, acolher, né, saber que tem um momento de acolhimento e qual tempo é esse para a gente dar um start, jogar a bola para frente, vamos que vamos. É isso. Amei, amei. Existe um tempo básico, uniforme, cientificamente comprovado, Sabrina, para que a gente perceba que uma emoção é saudável ou não? De modo algum. Porque nós não somos seres idênticos. E nós temos, obviamente, plasticidades neurológicas diferentes. O que a gente sente hoje, para usar uma linguagem bem simples, tem relação com as sinapses neurológicas que a gente está fazendo desde pequena. Na verdade, eu preciso ir além. Tem a ver com os movimentos desde o útero da nossa mãe. E eu vou lhes dar um exemplo meu. A minha mãe,
ela engravidou dessa mulher que vos fala aos 18. Ela me teve aos 19. Hoje ela fez 60, eu tenho 40. E ela sentiu muito medo. Muitos medos. Ela tinha medo do parto. Ela tinha medo do escuro à época. Ela tinha 19 anos. Ela vem de uma história em que ela sai da Paraíba para a Bahia e, em razão de uma condição, ela casa logo com o meu pai. O meu pai, que também era super jovem, não raras vezes era aqueles atletas profissionais, saía para jogar bola e ela ficava sozinha. Então, eu tenho sinapses de medo nessa ambiência com a minha mãe desde o ventre materno. Essa é a construção da Sabrina. Enquanto criança, eu fui uma criança medrosa. Eu tinha medo do escuro. Eu não sei quem se identifica, eu tinha medo de dormir só. Não raras vezes eu acordava à noite e ia para o quarto dos meus pais. Quando eles saíam, eu tinha medo de que eles não voltassem. Enfim, eu sempre fui mais medrosa. Se tivesse uma atividade na escola, eu tinha mais medo se ela fosse mais alvissareira, mais... E aqueles colegas que sempre se jogavam, eu estava sempre ali na retaguarda, eu estava sempre ali mais atenta, mais preocupada. E dentro da minha jornada, enquanto adolescente, aí fui chegando à vida adulta, eu fui trabalhando muitas dessas questões, mas eu tenho uma estrutura de conformação do medo. Não sei se vocês conseguem entender. E o grau do medo que eu sinto não é o grau do medo que, por exemplo, Kari sente. Agora, sobre o time, para a gente ser prática, o que a literatura nos indica é que eu preciso ver não só o time, mas a potência. Então, hoje, como treinadora e uma pessoa treinada, eu verifico a potência do meu medo. Eu reconheço que eu sinto medo. É curioso isso, porque eu vou falar baixinho, porque eles estão aqui, mas hoje o medo é gigante para os meus filhos. E eu preciso controlar isso para que eu não traga para eles uma carga de ansiedade, Flavinha que falou de ansiedade, desmedida, senão adoeço as crianças. Mas eu tenho um grau de medo, minha sinapse neurológica do medo é rápida. E aí, dentro dessa dinâmica, dentro desse contexto, eu preciso observar qual a intensidade e o tempo do medo. Então, a saída prática respondendo a ele é, seja para o medo, seja para a raiva, é olhar qual a intensidade. Vocês vão se treinando, isso é autoconhecimento. Nossa, que raiva gigante. Podem até mandar mensagem para mim lá no direct do Instagram. Sabe, minha filha, a raiva. E aí você observa quanto tempo. Só que você não fica ali curtindo essa raiva, ele. Você precisa de estratégia prática, que eu vou trazer agora, para diluir essa raiva, para que ela não se mantenha contigo. Trazendo um padrão de enrijecimento, trazendo uma continuidade. Sabe aquela coisa que rumina, que a gente tende a ruminar? E quando a gente rumina muito, a tendência é que a gente engula novamente essas emoções. E a gente tem que pô-las para fora. Então, vamos imaginar que vocês sintam muito medo num dia, ou vamos trabalhar a raiva, que foi a tua pergunta. Primeira coisa é, estou sentindo raiva. Como? Em que proporção eu senti raiva? Você percebe? Essa situação que te põe em uma constante de raiva, ela é cotidiana? Ela foi esporádica? Ela está em que condição? Vocês estão entendendo? Então, a gente vai mapeando isso, não é? Você vai mapeando. Gente, é muito massa esse tema. É a mesma coisa de estar com colesterol alto e você dizer assim, Xi, eu não posso esse alimento, a gente não come. E eu não posso fazer não é verdade? Eu não posso fazer ingestão disso. Então, que condição está te pondo numa raiva constante? Precisa identificar e muitas vezes vai precisar de uma restrição ou de uma blindagem, de um cuidado. Mas, minha filha, a raiva é o marido, né? O marido. Minha filha, a raiva é o chefe do trabalho. Aí a gente vai precisar de uma construção personalizada para lidar com esse agente, porque não deixa de ser um agente. Nós não estamos aqui para dizer que a culpa é deles, olha a culpa não existe, né? E de como é que a gente percebe as coisas, a gente tem que perceber em nós. Não é sobre o outro, é sobre nós. E a partir dali, como algumas das questões que eu vou lhes trazer, eu acho que vocês já vão conseguir mensurar o tempo e vocês vão mensurar a potência. E a partir daí, é prática. Que estratégia eu utilizo para canalizar a minha raiva? Eu vou lhes dar uma estratégia que eu utilizo. Música, para mim, é essencial. Então, se eu estiver
não necessariamente com raiva, mas a gente pode estar num grau de irritabilidade. Vocês concordam comigo? Isso também é natural e é humano. Somos mulheres equilibristas, temos hormônios, não nos esqueçamos que também nem tudo acontece no campo mental, há também o material, o físico, então eu estou num grau de irritabilidade. São estratégias. Eu ponho uma música, eu paro, quebro aquele circuito, eu sou louca por café. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por café. Então eu paro um minuto, olha lá que beleza, pois é, eu paro um minuto, eu tomo um café, mas não é tomar um café amargando, não. Eu desconecto, é como se eu desplugasse, e aí isso é mindfulness. Então, eu treino tomar só o gosto do café. Você toma ali, pode não ser um café, pode ser um whey protein, pode ser fazer uma caminhada, respirar, olhar uma imagem bacana, acessar uma informação, adentrar a um ambiente novo. Hoje sai um estudo extraordinário, e eu tenho estudado muito sobre isso, acerca da felicidade. Na verdade, tem uma equipe grande em Harvard só estudando felicidade. E antigamente se dizia que felicidade não era um estado constante, eu não sei se vocês lembram disso, que eram lampejos, que não era possível ser feliz. Hoje, existe um corpo científico gigante dizendo que não. E há estudos que já duram 75 anos, então são estudos longevos. E dentro dessa lógica, o reconhecimento, essas estratégias personalíssimas, entendendo que você pode sentir uma raiva maior do que outra e está tudo bem. E, gente, vamos combinar uma coisa que já é ferramenta de imunidade emocional. Não compara. Porque quando você compara, você se distancia de você. E eu costumo dizer, na guerra da comparação, a autoestima nenhuma sai ilesa e, consequentemente, a gente tem uma baixa de imunidade emocional. Então, você vai mensurar, você vai buscar estratégias que têm a ver com você, com seu autoconhecimento, com a leoa que você é, do que é que te faz transmutar esse sentimento, e a partir daí, você vai resolvendo. Se há algo que possa ser eliminado, se há algo que possa ser reconduzido, se há algo que possa ser ajustado, melhor ainda, para que isso não se torne uma constante. Eu vou lhes dar um exemplo meu. Me dá raiva, e aí olha como eu acho bacana dizer isso, me dá raiva, e para quem é mais sanguínea, executora que vai se identificar, trabalhar com alguém com quem eu tenha que ensinar as mesmas coisas todos os dias. Não sei se vocês conseguem me entender. Eu vou usar um exemplo bem didático, que é, por exemplo, a minha secretária do lar. A minha secretária do lar já está comigo, sei lá, há muitos anos. E ao longo do tempo nós ajustamos a nossa relação, porque eu tendia a me intoxicar emocionalmente todos os dias. Porque eu tinha que falar as mesmas coisas para ela todos os dias. Não por outra razão, é porque a minha essência, a minha matriz original é pacífica. Eu não gosto do conflito. Tem gente que diz, eu amo um conflito. Eu amo um bafafá. Não, isso me desconforta. O autoconhecimento me traz isso. Logo, eu gosto de um padrão no convívio diário de alguém com quem eu tenha ensinado, eu tenho orientado, e essa pessoa sabe o que precisa ser feito. Eu faço a minha parte, ela faz a dela. Isso não significa dizer que eu não posso ensiná-los, vocês estão me entendendo. Mas aquele padrão, por exemplo, no meu escritório, em que todos os dias eu digo, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, o sujeito faz tudo às avessas. Eu tendo a explodir o quê? Ah, possível, essa pessoa não sabe, mas eu já ensinei 50 vezes. Você vai... E aí a pergunta é, o que é que eu faço com esse sentimento? Quanto tempo ele dura e que estratégias eu vou utilizar? Às vezes, a gente precisa tomar algumas medidas de sobrevivência que são mais urgentes, porque não adianta todos os dias estar diante dessa emoção, toma café. Nós não somos autômatas. Ouve música, medita e a pessoa acaba não evoluindo nesse contexto. Então, eu espero ter ajudado em relação a essa dinâmica e que é muito personalíssima e que vocês também começam a entender que a propensão à raiva, a propensão ao medo, a propensão à ansiedade, a propensão ao nojo, todas essas são questões que estão na nossa matriz genética e epigenética. Porque quer queiram, quer não, nós estamos repetindo os padrões
dos nossos ancestrais. Então, muito do que eles sentiram, você sente também. E aí a gente diz, meu Deus do céu, olha que eu estou igualzinha aqui a minha mãe. Nossa, meu pai, meu avô. E assim a gente vai se permitindo essa reestruturação. E sabe o que é bacana? Quando a gente se alinha e a gente reprograma, e por isso que eu me apaixonei também por uma formação que eu fiz, que é desprogramação neurobiológica, a gente muda a geração daqueles que ainda nem nasceram, porque eu mudo o meu padrão de estruturação genética e epigenética, e aí essa coisinha linda, ela já vem com filhos numa outra dinâmica, num outro patamar e por aí vai. Mas, Sá, me traz algumas questões, algumas ferramentas, ele falou e propagou que você ia trazer algum start para a gente começar a imunizar a nossa mente, para a gente trazer um mindset mais forte, com uma estrutura de imunidade emocional. Leoas, primeira base da tua imunidade emocional é a tua autovalorização. Sim, autovalorização. É chegado o momento em que você toma a decisão de se autovalorizar e você fortalece a tua base emocional. Vocês sabem por quê? Porque se você não se autovaloriza, reflitam comigo, você tende a se sentir inferior, você sente sempre que é menor, você tem uma tendência à incapacidade. Então, pensa comigo, você não se autovaloriza, então você se sente inferior, as outras pessoas, elas são sempre maiores, mais relevantes, você se sente incapaz. E nesse particular, muitas de nós corremos o risco de nem nos sentirmos merecedoras, e eu preciso alertar vocês acerca do merecimento de vocês. A vida vai trazer para vocês o fluxo que vocês tanto desejam a partir do momento que vocês merecem, que vocês se valorizam. E sabe qual é o detalhe? Nessa estrutura existencial, a gente está buscando a valorização fora, quando, na verdade, a valorização vem de dentro. E aí a gente se torna disfuncional nas nossas relações. Que é que eu ouço demais, sabe? Ninguém me valoriza. Sabe? Eu não recebo um elogio. Sabe? Ninguém me diz que eu sou boa. Eu não estou lhes dizendo que elogios não são fantásticos. Eu não estou lhes dizendo que a gente não precisa ser reconhecida. Reconhecimento é uma necessidade humana. A gente não tem que ter vergonha de dizer, eu gosto de ser reconhecida. Todas nós gostamos de ser reconhecidas. A grande questão é, este reconhecimento externo, ele deve ser um bônus, Ellie, e não a sua condição de se autovalorizar. E sabe o que é uma das grandes questões que a gente enfrenta hoje? Atendendo mulheres, individualmente ou em grupo, muitas delas dizem assim, Sá, o pior é que eu me sinto uma farsa, porque as pessoas me elogiam e eu não me vejo naquela condição. Vocês entendem isso? Parece que não é para mim. Eu me sinto meio que, sei lá, estranha aquilo. E eu tendo, inclusive, a me diminuir. Nossa, Ellie, você tá linda hoje. Flavinha, que blusa incrível. Qual é a nossa tendência? Eu não estou dizendo que vocês sejam assim, mas qual é a nossa tendência? Não. É só uma roupinha, é só um cabelinho, não tem nada demais. Não. E a gente está sempre diminuindo. Nossa, Ellie, tá bonitona esse cabelo. Não, foi só uma escovinha. Por favor, tiremos esse diminutivo, porque ele está antagonizando o seu alto valor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são únicos. Isso não é um discurso chifrinho. Eu sou única. Não existe uma impressão digital como a minha. Não existe uma impressão digital como a de vocês. Nós somos filhas de um Criador que você pode chamar de Deus, universo, como você quiser chamar. Eu chamo de Deus, que nos fez únicas. A sua imagem e semelhança para que nós vivamos de propósito. Para que nós sejamos o propósito. Não existe um maior ou menor. Não existe o escolhido. Você valoriza a você mesma
e tudo mais vai te sendo acrescentado. Só pena, inclusive, que a nossa criança, que está buscando esse reconhecimento, ela vá se colocar como criança num relacionamento afetivo. A gente vê muitos homens e muitas mulheres assim. Amor, você não vai falar nada? Amor, mas você não... Numa condição de crédito ou débito. No jogo do relacionamento, que é conversa para uma outra hora, o elogio, a valorização, inclusive potencializado em algumas estruturas, eu recomendo para vocês as 5 linguagens do amor, ajudou muito no meu casamento. Eu já estou casada há 16 anos, estou com meu esposo há quase 22, e esse livro foi uma virada de chave, porque, por exemplo, para meu esposo, frases de validação são importantes. Dizê-lo que ele está bonito, dizê-lo que ele foi bem, dizê-lo que ele se apresentou maravilhosamente, é algo de relevância para ele. No final do livro tem uns testes. Então, vale vocês comprarem. Inclusive, tem agora a 5 linguagens do amor para crianças, mas a 5 linguagens do amor é extraordinário. E ali você vai, obviamente, você tem todas as linguagens, mas você vai pontuando de acordo, de novo, com o autoconhecimento, de que forma você se sente amado. Só que, às vezes, se o meu esposo não estiver com o mínimo de autovalorização, nossa relação fica disfuncional, porque ele fica na dependência de que eu elogie, ele fica na dependência de que eu valide. Vocês conseguem entender? Isso acontece com a gente de diversas formas. É importante que ele já se autovalorize. E o elogio da Sabrina, e o elogio do público, o elogio do cliente sejam um plus. Isso nada tem que ver com um ego desregulado, isso nada tem que ver com soberba, nos acharmos mais. Não, nos acharmos tal qual somos. Seres em construção, seres que estamos numa jornada evolutiva, mas que temos muita coisa boa. Se você parar para pensar, seguindo já para o segundo ponto, pessoas que não se autovalorizam são tímidas, elas não querem se mostrar. Eu já tive a oportunidade de promover diversos cursos de capacitação em comunicação e oratória, especialmente presenciais aqui em Salvador. Houve uma época que eu e o Cristiano fazíamos muito. E quanto mais a gente ia trabalhando a autovalorização das pessoas, gente, era incrível, porque a pessoa chegava e logo no check-in ela tinha que fazer um vídeo de entrada. Então ela já tomava logo um susto, ela gaguejava, ela não queria falar, porque ela estava com medo de julgamento. E ao final do treinamento, ela fazia uma apresentação e um vídeo final. E era uma outra apresentação. E era uma outra fala. Porque a timidez, ela está umbilicalmente relacionada a uma preocupação excessiva. Não é que a gente não se preocupe, é muito difícil, mas disfuncional do que os outros irão pensar. De não sermos aceitas. E como consteladora, eu tenho um exercício prático para vocês. Todas as vezes que vocês começarem a sentir, lembrem do que eu disse, trabalhem o sentir. No ambiente que você não está sendo muito aceita, ou que você está estabelecendo ali um padrão de carência, respira fundo, você diz, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu sou Sabrina, está tudo bem. Porque a gente aterra. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu sou fulana, está tudo bem. E dentro desse contexto, a autovalorização, ela vai nos permitindo essa construção, afastando-nos de comparações lesivas, às vezes de um padrão disfuncional, nas mais variadas ordens, como eu lhes disse, na nossa estrutura profissional, social, relacional e por aí vai. A segunda estrutura, eu vou ser rápida para a gente não perder tanto tempo, porque o nosso tempo é precioso. A segunda estrutura que eu fui construindo como indispensável para nós começarmos do zero a nossa imunidade emocional, então, autovalorização na veia, sob pena de muita timidez, inferioridade, incapacidade. A segunda estrutura é a da paz interior. A gente precisa falar de paz. E a gente não precisa falar sobre paz na Ucrânia, a gente precisa falar de paz dentro de nós. Tem muita guerra interna. E a guerra interna te afasta da tua imunidade emocional. Muitas mulheres me dizem, minha guerra é tão densa que nem quando eu estou dormindo eu tenho paz. É pesadelo, minha irmã, de todas as ordens. Quando não? Pesadelo é um luxo. Eu estou acordada de madrugada, com insônia, em guerra. Viro por um lado, viro por um outro, frito na cama. A gente precisa falar de paz.
mas de paz em nós. Está chegando o momento em que a gente vai vestir branco para quem gosta, a gente vai pensar nas celebrações, mas a paz, ela deve ser uma vestimenta interna. E dentro da dinâmica da busca dessa paz, o que não é um assunto chinfrim, se você não para pensar na tua paz interior e naquilo que põe em risco o mínimo controle de paz, você sente muita raiva. A raiva, ela antagoniza estar em paz. Se você parar para pensar comigo, se você não tem um mínimo de equalização de paz, você está desequilibrada. Você está destemperada. Você sente muita angústia. E a construção da paz não nos põe, não sejamos ingênuas também numa condição de monjas, em que, de repente, nós nos colocamos em um arquétipo de uma monja iluminada que nada sente, que não tem sangue nas veias, como se diz aqui na Bahia, e que não tem um grau de irritabilidade natural, mas que autogere a sua emoção para dizer, nossa, eu estou perdendo de raiva por dentro. O que é que eu faço para buscar um controle de paz? E aí eu faço também uma referência à minha própria experiência. Eu sempre me coloquei numa condição de ser muito ativa. Isso é um perigo. Ser ativa é bom, mas ser muito ativa, né, traz também efeitos colaterais. Então, eu sempre fui muito hiperativa, muito rápida, executando com as 3, 4, 5 mãos. Sabe aquela mulher polvo, tentar com uma mão tá ali, aquela charge e tudo mais? E eu me dizia, porque a pergunta que eu faço a vocês é que história vocês estão se contando? Porque todo dia eu me olho no espelho e me digo, que história você vai se contar hoje, mulher? Que história você vai se contar? Porque não são as histórias dos são as nossas histórias. Então, eu sempre com essa mulher, ele já tem que escutar. Eu diz assim, eu não posso, eu não sei meditar, eu não consigo, mas não, parar, eu não posso parar. Só que se a gente não para, a nossa estrutura emocional ou física para. E a conta, ela vai chegar. E a minha chegou. E a minha chegou. Meu intestino travou em mãos. Com 38 anos, eu tive diverticulite, a ponto do intestino quase estourar. E se você me disser, não, Sá, mas se duvidar, você não devia estar se alimentando bem, você não devia fazer atividades físicas, esqueçam, não estava no físico. Eu me alimentava bem, eu fazia atividade física. Só que você sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. E ele vai canalizar toda uma estruturação. Meninas, eu não perdi parte do intestino por muito tempo. E não bastasse não ter perdido parte do intestino, eu retirei dois adenomas de baixo grau do intestino. Logo, a gente precisa. É urgente, a gente não precisa chegar a esse nível. Dentro dessa dinâmica de muita execução da nossa energia masculina, que vem da nossa história, de como nós somos condicionadas, eu sou primogênita, eu fui projetada para execução, para dar certo, eu sou produto, repito, das minhas lentes. Eu comecei a trabalhar com 10, eu trabalho há 30 anos. E eu sou daquelas que trabalho a culpa por descansar. Porque o meu sistema de crenças, trazido com muito amor por meu pai, dizia, não se pode descansar. A vida é dura. Tem que trabalhar muito. Para vocês terem uma ideia, meninas, vocês estão aí ainda, não estão? Cara e Flavinha, ele está ali com a câmera ligada. Para vocês terem uma ideia, e Flavinha também, para vocês terem uma ideia. Quando eu fiz 11 anos, na verdade, eu vim para Salvador com 10. E eu comecei a trabalhar no comércio com meu pai desde então. Primeiras férias em Salvador, ainda naquela me adaptando e tudo mais, meio do interior, as colegas todas combinando que praia iriam. Meu pai chegou para mim e disse, estou tão feliz que você vai entrar de férias, minha filha. Eu olhei para ele e disse, o quê? Por quê, pai? Porque você vai trabalhar comigo de domingo a domingo. Minhas férias eram sempre aquele período em que, ao invés de trabalhar só nos finais de semana com meu pai, eu trabalhava de domingo a domingo. E o que eu ouvia dele? Você está vendo como é duro? Você está vendo como não tem nada fácil? Você está vendo o que seu pai passa?
E eu, isso, é luta, é muito esforço, é na batalha, é um leão por dia. Mas eu me permiti fazer diferente. Eu me permiti olhar para meu pai, que eu sou perdidamente apaixonada, e dizer, painho, eu sou igualzinho ao senhor. Mas eu peço permissão para fazer diferente. E aí hoje, para ele e Flavinha, que já se identificaram, eu forço o descanso. Eu forço a distração, eu forço sentir paz, senão você está o tempo inteiro na guerra. Porque estar em guerra não é só estar batendo boca com a vizinha. Eu não sei se vocês estão me entendendo, claro que vocês estão me entendendo. Estar em guerra é exatamente estar nessa batalha. É vestir essa roupa de super mulher e dizer, eu tô aqui para tudo e para todos. E bora, e sim! A equalização é indispensável. Exatamente, Flavinha. É contra nós mesmas. É contra nós mesmas. Esses condicionamentos, mais os benditos sabotadores. Então, hoje eu me treino. Ó, meninas, não é prática? Aqui, ó, tendências. E aí, eu também tenho que me autorregular. Eu não sei se ele está me ouvindo, eu sei que Flavinha está, mas é para nós, para todos nós. Se fosse antes, eu fazia uma lista de 5 páginas disso aqui. E aí eu tinha que dar conta de tudo, eu não dormia enquanto eu não terminava e eu virava as madrugadas. Hoje, paz. Deu um certo horário, a gente para. Porque eu me vi, eu trabalhei em grandes players de mercado. E aí, tem uns 5 anos que eu resolvi empreender. E eu imprimi um ritmo mais brutal do que eu impunha no mercado de trabalho. E as pessoas me chamavam para qualquer coisa no final de semana, eu dizia, não podia, não posso. Gente, eu estou presa, eu estou me prendendo, eu estou me pondo na guerra, eu estou na cela. Então, é remédio tirar um time off, desintoxicar. Normalmente, eu não estou nem aí para o algoritmo, não estou nem aí para... No domingo, se eu estiver extremamente cansada, irritadiça, a ponto de sentir raiva, detox. Porque eu sei que a minha segunda vai ser muito melhor. Porque eu vou estar em paz. Não sei se vocês conseguem... Essa é a fórmula para vocês? Não, eu estou trazendo alguns exercícios da forma como eu aplico e, obviamente, vocês adequam a realidade de vocês. Ao que faz sentido para vocês. Nem tudo precisa fazer sentido. A gente precisa falar também sobre paciência. No meu teste de imunidade emocional, eu mensuro a paciência e a impaciência. Xissa, eu tô com 8 em paciência. Perceba, a impaciência gera nível alto de cobrança. E aí, sabe qual é o detalhe? Cobrança interna, autocobrança, cobrança externa. Eu atendo mulheres, e eu já estive nesse lugar que dizem assim, eu acho todo mundo lerdo. Deus, eu acho todo mundo devagar. Socorro, só falta enlouquecer. O povo parece aquela lesma viva, porque eu quero é rápido. Ciência. Paciência. É de comer paciência. Pois é, tem que pegar, ainda que seja, né? E olha, que eu, particularmente, adoro um creque-creque, me ajuda muito na paciência. Sem, obviamente, comer emoções, porque a gente tem que tomar cuidado para não comer emoções, mas uma pipocazinha light ajuda na paciência, se você perceber. Um grãozinho saudável. Então, você vai literalmente trabalhando a impulsividade. Se vocês estiverem ou se perceberem muito impulsivas, trabalhem a respiração e justamente esse controle, para voltar ao eixo. Às vezes, é uma questão de respirar. Às vezes, é uma questão de trabalhar algo que é tão puro em nós e que a gente não pode perder, que é a empatia. Porque a gente precisa entender, com essa aula, você entende que você está além dos seus contextos e todo mundo à nossa volta está além dos seus contextos. Todo mundo. Ninguém está infício. Quando eu vejo alguém muito disfuncional, Leoas, eu silencio porque eu sei que existe algo muito grave para além daquele contexto. E que vai determinando aqueles comportamentos.
E dentro dessa lógica da paciência, como é que eu treino paciência, Sá? Você treina paciência pondo on tua resiliência. Você treina paciência plugando, conectando a sua empatia. Você pluga paciência exercendo um pouco mais de gratidão. Olhando, treinando a sua lente para sair de uma margem, de uma zona que, se deixar, a gente só enxerga o lado ruim das coisas. E a gente começa a checar esse lado ruim. Quando eu treino a minha paciência, por exemplo, para os nossos esposos, que a gente diz que sem paciência, estou sem paciência. Você para, respira e diz, nossa, ele tem esse, aquele outro ponto fundamental. Ele já esteve nessa, naquela outra condição. Ele tem um outro caldo cultural, ele veio de uma outra estrutura familiar. Você se põe no eixo e diz, eu vou ter mais paciência. Os nossos filhos, às vezes, a eles nos falta paciência. Somos pacientes a tudo e a todos, e com eles a gente lança a mão da falta de paciência. Tenham atenção aos sinais dos filhos de vocês. Eu confesso a vocês que, especialmente o caçula, já tem uma mãe muito mais desperta do que o mais velho, mas eu estou buscando a reparação da mãe que fui no início da jornada por ele. Aos 25 anos, numa dinâmica de muito trabalho, eu chego a dizer que Guilherme, que vai fazer 15, me trouxe sorte e prosperidade, porque ele nasce, eu estou no mestrado, eu um trator, quero cumprir logo todas as disciplinas, dou muitas aulas, começo a viajar o Brasil inteiro. E, às vezes, quando eu estava em casa, eu me via sem paciência. E eu queria compensar a minha falta de paciência. Naquela época não tinha tanto o tablet, mas tinha TV. Tinha um desenho, tinha um DVD. Naquela época tinha um presente para compensar a falta, a ausência. Então, treino de paciência. Treino de paciência. Se a gente olhar, dentro, eu não estou aqui exercendo julgamento sobre nenhum de nós. Você vê que eu estou trazendo as minhas histórias. Dentro do nosso modelo, quando a gente está sem paciência, o que é que a gente faz? Toma o tablet, menino. Eu também sou assim. Você está no restaurante. Criança tá. Você vai sendo. Então, sabe, o que você propõe? Respiração, estratégia. Você está mais atento, isso não é desconhecido. Não, o que eu posso fazer? Eu mesmo preciso lá lavar minha mão, respirar, olhar, conduzir da melhor forma. Coloca ele no eixo, ele está tentando chamar a minha atenção. Então, assim, eles querem nossa atenção. Eles querem. Eles não querem todo o tempo, mas eles precisam de uma atenção. Então, especialmente com o filho, que começou a dar muito certo para mim, foi atenção de qualidade. Eu não tenho o dia inteiro com eles. Mas na hora que eu estou com eles, eu só estou com eles. Só que nós também estamos muito condicionadas. Nossa imunidade está fragilizada. Então, isso aqui eu deixo longe. Porque é tão automático que você pega que você já está aqui de novo. Então, eu deixo longe. Na hora que eu vou pôr para dormir, e Henrique está me esperando para dormir, que ainda tem essa coisinha, eu deixo o celular aqui, aí eu abraço, eu converso, eu faço uma oração. Aquilo ali é um exercício de paciência. Porque a cabeça às vezes está a mil. Tem esse boleto para pagar. Somos humanas, equilibristas ou não somos? Tem esse boleto para pagar, tem esse trabalho para terminar. Eu tenho não sei o quê, que amanhã eu tenho não sei o quê. De novo, é o futuro. Flavinha, cadê você? Olha, você tá achando... Não, paciência. Eu deposito melhor que alimentos. Cara, e você tá aí também. Então, paciência. A alma pede calma. A alma pede calma. E a gente só precisa de um pouco mais de paciência. Eu brinco com as leoas, respira e não pira. Porque se deixar, a gente vai pirando, a gente vai surtando. Literalmente, literalmente. Flavinha está exercendo a paciência agora. Uma outra base de construção de imunidade emocional, penúltima, é gentileza. Gentileza. Se ele me permitir, eu vou colocar uma música lá no nosso grupo,
que é extremamente gostosa, sobre a importância da gente ser gentil com a gente. Com certeza está liberado. Vou Você agora... colocar para você colocar na sua playlist, porque quando você, minha irmã, pegar o teu chicote que Equilibristas. você tem e começar a se bater, você põe essa música. A Sabrina me pediu para colocar. Já adianta o nome para nós. Já adianta o nome para nós. Seja gentil com você. Deixa eu ver. Aquela bem assim, enquanto você fala, tá? Você já viu, Beth, essa música? Não, pelo nome eu não reconheço. Seja gentil com você. Pois pode pesquisar e colocar lá, porque é uma delícia. E a gente vai se permitindo a gentileza. A gente é tão gentil com os outros. Às vezes a gente até desmede a gentileza alheia, engole sapos, aí tem gastrite. E a gente se chicoteia, a gente se olha no espelho e não é gentil. A gente tem as nossas conquistas e a gente não é gentil. A gente está sentindo dor e a gente não é gentil. E a gente só se chicoteia. A gentileza precisa nascer de dentro. Eu preciso ser gentil comigo. Eu preciso ser gentil com os meus limites. Eu preciso ser gentil com as minhas dificuldades. Qual é o nome da cantora? Ela mesma, essa música aí. São as letras das músicas no meio de tanta correria. Dá pra ouvir? Põe aí pra nós. Sim. Seja A gente precisa ser gentil com a gente. A vida é muito breve e a gente, de novo, pega leve, mais leve com a gente. não pesar no coração. Tá pesando no coração. Tá pesando. Eu falei mais cedo. As mulheres estão tendo mais infartos, AVCs, do que os homens. Boa gratidão. E a gratidão nos traz gentileza. Então, se você não trabalha a sua gentileza, você fica rígida. Você não terminou aquela planilha, você se chicoteia. Você não conseguiu finalizar uma atividade, você se chicoteia. E tem mais. Tira o foco do erro. Tira o foco do erro. Eu não presto. Nunca dá certo para mim. Lembrem. Os grandes especialistas, cientistas na psique humana dizem que tudo que é esperado tende a acontecer. Então, se você foca no seu erro, se você se chicoteia, se você vai colocando sempre esse peso sobre os seus ombros, e que não são só os seus, você vai carregando de todo mundo. É pesado. E a vida trava. E você diz, as coisas não acontecem para mim. Eu compro um livro, minha amiga, eu compro treinamento, eu faço de tudo e não flui. Gentileza. Nós não precisamos ser super mulheres. Somos vulneráveis. Somos factíveis. Olhemos as nossas conquistas. Se vocês olharem para a história de vocês hoje, uau, eu sei que talvez vocês não tenham chegado ainda onde vocês desejam. Mas eu olho para aquela menina de 11 anos, que trabalhava vendendo cimento, brita, areia. E tinha muitos sonhos. E eu me vejo hoje e digo, eu preciso ser gentil comigo. Vocês precisam ser gentis com vocês. Então, gentileza. A gente costuma dizer, né? Gentileza gera gentileza, mas é gentileza com você, para você gerar ainda mais gentileza. Porque com as amigas nós somos altamente gentis, melhores conselheiras. E conosco. E com as pessoas que a gente mais ama. Então, sejamos gentis. Não foquemos no erro. Isso vai te livrar de um rancor tremendo e tu fortalece tua imunidade emocional. Para finalizar, a última ferramenta para fortificar e selar o início, esse é o início da sua jornada de imunidade emocional, já que nem sempre a gente consegue ser inteligente,
Eu preciso falar de fé. Eu preciso falar de fé. Fé em você. Fé no transcendente. Fé em Deus, independentemente da tua escolha religiosa. Mas fé é a certeza do que não se vê, Leoas. Se você vai construindo musculatura de fé, você desenvolve coragem, você reprime medo. Se você constrói na prática fé, nas tuas crenças, nos teus projetos, e de que você não está só, nos momentos que você achava que você estava sozinha, Deus estava ali como um gentleman do seu lado. E ele está o tempo inteiro pedindo permissão. Eu ouço a voz dele: Sabrina, deixa eu caminhar com você. E todos os dias eu digo: sim, pai, é muito melhor contigo. Eu me sinto muito mais forte. Eu limpo as névoas que estão sobre a minha visão, presa na minha caverna. E eu saio do pessimismo. Eu diminuo. Essa é para nós, Flavinha, ansiedade. Porque a ansiedade, ela não consegue resistir à fé. Eu saio do e se para dar a certo. Eu não estou aqui lhes dizendo que nós devamos condicionar a Deus ou qualquer coisa semelhante como bengala, mas como estrutura, sendo sementes lançadas sobre a rocha. Não há que se vacilar quando se pensa na terra fértil. E tem uma coisa que a fé traz, que eu desejo para vocês. A fé te tira da dúvida. 35 mil decisões nós tomamos hoje. Vocês têm noção disso? 35 mil decisões foram tomadas hoje. Todos os dias nós tomamos 35 mil decisões em média. Só que quanto você consumiu de energia com dúvida? Ninguém merece sentir dúvida. Não se demorem na dúvida. Esse é outro exercício prático. Pega papel, trabalho racional, nem tudo é emoção, é prós e contras, é teu futuro fechado. Vai eliminando os ruídos, vai tirando os excessos, é lipoaspiração mesmo. Devo ou não devo ir? Devo ou não devo fazer? É essa ou não é essa escolha? Olha no espelho, quem é você? O que você deseja? Onde é que você está, Flávia, em 2020? Então já sei, é não. Opa, aqui é sim. Vocês estão entendendo? E você vai construindo a base da jornada com a fé. Fé que preenche o vazio. E de tudo que eu lhes disser, você pode ter gentileza, você pode ter paz, você pode ter autovalorização, você pode ter todas essas ferramentas. Sem fé haverá um vazio. Sem fé haverá um adoecimento. Por mais bens materiais, por mais conquistas, é a fé que remove qualquer estrutura limitante, incapacitante, seja capaz de te adoecer. Eu desejo que a gente fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa fé com oração, fortaleça a nossa fé olhando para nós mesmas, compreendendo que nós somos capazes e de que até, meninas, depois que eu implementei isso, eu sou outra pessoa, até o não de Deus é proteção para mim. E para finalizar, uma coisa que eu aprendi a não fazer, como alguém que tem fé, não forçar. Não forcem. Não forcem a barra. Estejam atentas aos sinais. Deus pode não se apresentar, estou toda arrepiada, como um humano sentado do nosso lado, bem que a gente queria, né? Eu aqui, Deus aqui, e aí Deus? Deusinho, me conta, e aí? O que eu faço amanhã e tudo mais? Não, mas ele está em tudo. Ele está nos sinais, ele está nesse encontro hoje. Flávia, Kari e as Elis precisavam estar aqui, porque eu sou apenas um instrumento para trazer a palavra, e vocês também são. A gente não força. A gente não força circunstâncias, a gente não força relacionamentos, a gente não força. Porque Deus, ele vai agindo, e quanto mais conectada você está com a centelha divina que há em você, que se conecta com o alto, mais você floresce, mais você desabrocha, mais força você tem, mais vigor você tem, mais você acredita.
que nenhum mal abate a nossa casa, que nenhum mal abate os nossos relacionamentos, nossa estrutura financeira, espiritual e emocional. Assim, eu desejo para vocês que absolutamente tudo de mais lindo, de mais feliz, de mais próspero, possa realmente abundar na vida de vocês, que vocês tenham aproveitado essa minha fala apaixonadíssima, porque sim, se não tiver paixão, não tem tesão, não tem gás, não tem gana. E eu vim com toda essa disponibilidade de tempo e energia para trazer o melhor para vocês. Como ele comentou, a gente se encontrou, não existe acaso, né? Então a gente se conectou num evento e aqui estamos nós nessa troca. E eu desejo que vocês sejam muito felizes, porque eu tenho um mantra, né? Que ser feliz é urgente. Então, que de tudo que eu disse, vocês sejam muito felizes, exercendo essas ferramentas práticas e se permitindo sentir, gerir e ser vocês. Sá, vamos lá. Palmas. Palmas. Sensacional. Gostaram, meninas? Olha isso, cara. É muito engraçado porque o que acontece? A gente sabe da maioria dessas coisas, né? A gente escuta diariamente essas dicas, essas instruções, mas o que acontece? Às vezes a gente está desconectado, às vezes a gente está preocupado, às vezes a gente está ansioso, sem paciência, e quando a gente une a conexão de uma pessoa que sabe que isso acontece com a gente, ao mesmo tempo sabe instruir, né, inculcar na gente ferramentas para deixar isso mais prático, para levar isso para o nosso dia a dia, traz as recompensas e também a dificuldade é outra história. A gente entende melhor todo o contexto, assimila mais, se identifica. Você falando, eu me via me sentindo as coisas também, né? Sentindo ansiedade, buscando a fé, a autovalorização, a paciência, a gentileza. E são mandamentos que quanto mais nós estivermos em contato, melhor. Por isso que eu acredito muito na força da união, na força da troca de informações, para fazer fundamentalizar, né? Para criar base, para dar força, porque só isso que vai fazer a gente levar essa prática para o nosso dia a dia. Ouvir uma vez é o contato, ouvir 2 vezes você entende alguma coisa, mas tem que ouvir uma terceira, tem que ouvir uma quarta, tem que ouvir uma quinta, para a gente botar em prática. E quiçá vamos botar em prática, né? Então, o ser humano ele é maluco nesse aspecto, por causa de vários estímulos. E sabe, você trouxe muito bem o conteúdo. Combina muito com a nossa forma mulher, né? Mulher equilibrista, mulher moderna, contemporânea, de assimilar a informação e digerir. Agora, daqui a gente vai refletir sobre isso e vamos começar a botar em prática com as suas dicas, com certeza, tá? Eu quero que você acompanhe essas meninas pelo grupo. Daqui a pouco a gente fica à vontade para perguntar o que as meninas, se estão conseguindo colocar alguma dica em prática, tá bom? Vamos fazer o acompanhamento disso. Por quê? Porque foi dada a informação, ela trouxe um conteúdo muito valioso para nós hoje. Então, acredito que esse follow-up que a gente vai fazer aí, né, desse conteúdo, dessa prática para o nosso dia a dia, vai ser mais valioso ainda, né? Porque não é só ouvir. A prática, tomar uma ação e dar andamento, isso aqui também é muito importante, meninas. A Sá trouxe, nossa, fechou com chave de ouro quando falou da fé, quando falou da conexão com Deus. Eu acredito muito nisso, né? Tanto que, Sá, você falou uma coisa muito legal, que você falou assim, que se conecta com ele e deixa ele tomar as decisões, porque ele pede para você tomar né? Que ele tome as decisões. E eu costumo pedir para Deus para que ele haja por mim, que eu seja só um fluxo, né? Que eu leve a vontade dele, a manifestação dele para a concretização do que ele deseja. Então, é uma forma também muito forte de a gente trabalhar nossa fé e permitir que o divino que existe em nós tome ação e tome as rédeas aí das nossas dúvidas, das nossas indecisões, da nossa fragilidade, porque nós somos humanas. Adorei o acolhimento e achei muito legal saber que cada uma tem um time. Realmente, a raiva, o que me causa raiva, às vezes não causa raiva na Flavinha, e às vezes em você é uma cócega. No compensação, a Lisa, acabou o mundo.
E tá tudo bem, somos seres humanos, infinitos, diferentes, no universo, cada um em si, não é verdade? Então, eu acredito que, meninas, eu vou deixar vocês tirarem as dúvidas agora, tá bom? Que eu tirei já as minhas, tá bom? Dei meu feedback, se vocês quiserem falar aí, agradecer a Sá, fiquem à vontade, o espaço é de vocês, tá bom? Quem deseja, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Flávia, Oi, deixa eu falar então, rapidinho. Só queria claro, fica à agradecer. vontade. Eu ficaria aqui mais umas 3 horas, né? Porque eu tô precisando, inclusive, conversar sobre isso, né? Porque a minha vida tá muito tumultuada, enfim, eu não tô conseguindo organizar aí a parte emocional. Influencia, né, no físico, todo mundo sabe, igual a Beth falou. A gente sabe de tudo isso e só não consegue ou não tem instrumento, né, ou instrução para fazer, como fazer, né? Como que eu vou lidar? Porque, olha, sinceramente, quando você falou de paciência, falei assim, eu acordo falando todos os dias, hoje eu vou ter paciência, ninguém vai tirar o meu humor, nada. Eu chego no trabalho, a pessoa fala bom dia, já me irrita. Eu falo, gente, meu Deus, eu não quero, eu não quero ver ninguém. Aí eu falo, gente, mas assim, não que eu sou grossa, tudo, mas sabe aquele momento que você não quer ver você mesmo? Então, mas assim, adorei. Obrigada, Sabrina. Foi maravilhoso. Depois eu vou te chamar no particular. Ó, Flávia, Obrigada, eu vou gostei compartilhar mesmo. uma. Eu me identifico muito com você, porque eu brinco, eu não sei quantas vidas eu tive em uma só. Porque muitas coisas que são vivenciadas pelas pessoas próximas de mim, eu Isso, já passei. Eu também já tive esse nível de irritabilidade. Você viu que eu brinquei na hora que essa falou? Eu tenho raiva, sinto sim. raiva, sinto-se nervosismo, sinto-se irritabilidade. E eu assumo isso. E eu já tive fases que eu não via a luz no fim do túnel. Eu realmente acordei Parece que você não vai tensa. sair, né? É muito louco, parece um círculo vicioso. E realmente, às vezes, a fala de uma amiga, a conversa com uma mãe, não é verdade? E o que que acontece? A Sá falou uma coisa Exato, exato. muito legal. A prática. A gente precisa dar o primeiro passo. Se observar, ver a potência. Exato. Sensacional as dicas da Sá, fez muito sentido para mim, porque a gente Isso. faz isso às vezes sem tomar consciência de que a gente já está praticando algo, fazendo esse exercício. Sim, E o que ela Tomar falou consciência é também, um eu passo achei. muito importante. Sim. Sim, e que eu achei interessante também, na hora que você colocou que super se identificava, que você ia observar, e eu falei que era uma briga contra nós mesmas. É exatamente isso, porque você quer fazer tudo, e aí qualquer coisa às vezes te irrita, porque você está sobrecarregada, né, e não consegue medir, não consegue, enfim, colocar as coisas em ordem. E eu, por exemplo, eu me afasto também. Olha, hoje eu tô irritada, eu falo para minha mãe, né, que a gente mora todo mundo aqui junto. Falo, hoje eu não quero falar com ninguém, porque eu prefiro me afastar. Só que aí você vai se afastando e vai ter uma hora que você tá muito afastada, né? Tipo, tá uma hora que você se acostuma, você não lidar com aquele problema e você acaba ficando sozinha. Tipo, eu não quero mais ver. Para mim, tá sempre sendo melhor estar sozinha. E é isso que eu não quero, porque eu sempre fui muito, né, brincalhona com todo mundo. E aí eu fico me pegando a isso. Não, eu não quero sair da minha raiz. Eu sempre fui super brincalhona, todo mundo gosta de mim por esse motivo, então eu não quero sair dessa minha raiz. Então, Talvez é não isso que seja ainda essa, não fez eu pirar. não, Mas perfeito, às vezes talvez não seja essa a solução, né, Sá, fugir de total mesmo, né? Então deve ter um meio termo aí, com certeza a Sá vai poder te ajudar, né? O bom é que ela está lá no grupo, viu, Flávia? E Chama depois ela. só fala o nome do livro, porque eu não sei se eu não ouvi, se já tinha Eu porque já falei tinha das, começado. eu falei das 5 linguagens do amor, eu Ah, falei tá. dos 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz, que eu recomendo para todo mundo. Mas, Ah, assim, tá. Depois, Beth, você põe lá direitinho pra gente, só para eu gosto de ler esses livros A Sá também. vai Mas disponibilizar o obrigada, viu, mas conteúdo. Sabrina? assim, Flavinha, para já te ajudar agora, você chegou no trabalho e você já se irritou com bom dia, né? Então, você tem que respirar fundo, literalmente vai no banheiro e se coloca na frente do espelho e pensa, lembra de mim. Por que que eu estou me irritando com isso? Tem algo que está refletindo, tem alguma sombra que está refletindo em você, tem algum incômodo,
tem algo em você que a gente precisa olhar com mais profundidade. Olha para aquela pessoa com carinho, olha para ela com empatia. Isso não significa dizer que você vai tolerá-la, mas assim, dentro do teu limite. E assim você vai indo. A exclusão, essa reclusão, ela não é resolutiva. Há momentos que a gente precisa da solitude, há momentos que a gente vai precisar da quietude, há momentos que a gente vai precisar do silêncio. A gente só precisa entender que esses são momentos de encher o tanque de combustível e não válvulas de escape, como fuga. Então, é como se você tivesse... Eu já vi que você está com o modo fuga ligado. Você quer fugir. Só que você não quer fugir pelo bom dia, não é por tua mãe, nada disso. É algo que está em você. A gente vai olhar com mais carinho, a gente vai identificar de onde está vindo a matriz desse desconforto, dessa inquietação. Mas olha com carinho, olha sempre num contexto mais empático. Isso não significa dizer que você vai dizer, sai, eu não vou eu não vou me permitir sentir. Não, eu comecei dizendo que você tem que se permitir sentir. A partir do que você sente, você vai se perguntar, nossa, por que eu me com isso num dia? Às vezes, vai haver aquele dia que você vai dizer assim, nossa, Flávia, não faz sentido, para com isso, segue o trabalho. Eu sei que você já fala, não faz sentido. Porque, no fundo, você racionaliza, diz, não faz sentido, bora lá. Então, assim, algo que está em ti, que a gente olha, cura e que vai, obviamente, te permitir ter esse convívio mais tranquilo. Agora, solitude, momentos em que a gente precisa de silêncio, eles são naturais, eles só não podem ser o nosso padrão comportamental. Tá? Tá bom. Então, tá tudo bem um dia você chegar em casa de TPM, olha o chicote, e você dizer, pô, eu quero ficar só, tomar um banho morno, eu recomendo que todas tomem agora, um banho morno, passa um hidratante, se cuida. Eu sinto, pela tua falha que você fala, que você está precisando se encher de você, então eu posso te passar um outro remédio, te cuida mesmo, sabe? Te cuida, penteia seus cabelos, sentindo os cabelos, pega um hidratantezinho aí agora, de noite, toma um banho, se Uma enche de massagem você. no pé, que delícia, um bom hidratante. Uma Pense comigo, a gente não consegue dar a ninguém o que a gente não tem para nós. É impossível, então fica muito pesado. Até um bom dia fica pesado. Não sei se você está me entendendo. Até um bom dia fica. Então, acorde, se dê bom dia. Olha, todos os dias, meninas, mas é todos os dias. Eu abro o olho, é automático. Ainda na cama, às vezes morta com farofa, eu digo assim, gratidão, Deus, mais um dia. Porque, no fundo, eu tenho mais um dia, eu não sei até quando eu vou ter mais um dia. Eu digo mais um dia, e tudo mais me será acrescentado. Isso significa dizer, volto a dizer a vocês, que eu não sinto raiva, que 11 horas da manhã meu cabelo já está em pé, porque tem 3 celulares aqui, tem a base ainda dos clientes, dos cursos, da advocacia, tem as dinâmicas da mentoria e tem que fazer stories. E o filho, meu Deus, fala aí, a empregada de Sá não tem, Sabrina não tem detergente, meu Deus, não tem detergente. Então, não, acontece. Mas aí eu já reconheço, digo, paro, digo, não. Respira. Muito legal essa parte do reconhecimento, né? Você saber que está tudo turbulento, e aí você... Eu levanto, Está tudo turbulento e está tudo bem. Tem que ficar turbulento mesmo, a maioria das vezes fica. E aí, um outro treino prático para nós, mulheres adultas, não são impulsivas. Olha o que a gente treinou em imunidade emocional. Porque se deixar, a gente sai fazendo barraco com todo mundo. A gente se envolve com tumulto. Vocês entendem? A gente tem que observar o tumulto. É diferente. Nossa, está tumultuado. Mas espera lá, estou centrada e eu vou resolver uma coisa de cada vez. Não, eu não vou responder esse WhatsApp agora. Eu não vou brigar com a minha funcionária agora. Eu olho e digo, tenho empatia por ela, meu Deus. Por que você não me avisou desde ontem que tinha detergente? Mas ela tem a roupa, ela tem a comida, ela tem o filho dela, ela tem a vida dela, ela está aqui me servindo. Então, começa a trabalhar esses elementos de empatia. Eu estou te trazendo na prática. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho um exercício essa cliente legal. Essa colega do trabalho que é chatíssima. No fundo, você vai ver quanto mais difícil, irritada, se você vai ver, tem um destino difícil, tem uma história difícil, está fora. Você vai abraçá-la, você vai salvá-la? Não, mas você olha para ela de outra forma. Às vezes eu vou dar um bom dia a essa criatura mesmo, porque talvez vai ser o único bom dia que ela vai ter na vida. Bom dia! Exato. Olha só, uma dica bem legal que eu comecei a fazer há um tempo atrás e deu certo. Por exemplo, vem aquela sensação de raiva, aquela pessoa que fez a coisa errada, que não te ouviu, né, tirou a coisa no lugar e não devolveu.
Você olha aquilo, vai vir a raiva, aquela impulsiona, né? Algo que impulsiona a gente, né? Para um sentimento negativo, vamos dizer assim. Aí eu olho e falo, legal, senti raiva, aconteceu. Eu vou dar 10 minutos. 10 minutos eu vou voltar nessa mesma... E não respondo naquela hora. Eu dou 10 minutos. Se eu voltar com 10 minutos e a raiva ainda continuar, porque eu preciso resolver aquilo. Se ela passar, é porque foi uma raiva impulsiva do momento. Eu já estou com outra vibe, já resolvo com outra energia. Às vezes eu nem respondo porque é uma coisa que nem precisa responder. Se dê esse tempo. Né? Às vezes, não se force para responder na hora contra a sua vontade. Também respeite também o seu tempo. Porque o tempo vai dizer exatamente qual a melhor atitude você vai ter. Exatamente. Exatamente. É uma dicasinha que funciona comigo, talvez funcione com todas nós. Sá, vamos dar tchau para essas meninas, que a gente Vamos, já... que eu tenho que colocar o pequeno para dormir. Eu também, sabia que o Maurício chegou e já colocou o Bernardinho. Meninas, maravilhoso. Sá, a gente tem um bônus para distribuir para as meninas, né? Como que você quer fazer esse sorteio? Então, A gente já faz agora? podemos fazer agora. Eu abro aqui o site, compartilho a tela e a gente faz juntas. Que tal? Vamos. Então, deixa eu abrir aqui rapidinho, meninas, 2 minutinhos. Sá, adianta aí o brinde, qual que é o presente que a gente vai sortear para as meninas? Eu vou presentear vocês com uma sessão de diagnóstico dessa imunidade emocional. E de acordo com a análise desse hemograma emocional, a gente vai montar estratégias para aquele ponto, para aquela situação que está mais latente para cada uma de vocês, que é o que eu faço no meu encontro terapêutico individual. Olha isso, nem vou nem falar nada, que a Flávia com certeza já está cruzando os dedos. Eu não vou nem falar nada, que tem alguém aí que já está assim, ó, para mim, é para mim, é para mim. Gente, eu vou compartilhar aqui a tela, tá bom? Eu já abri aqui o site. Aí... Tem que colocar 3 vezes meu nome para ter certeza que eu vou sair. Meu Deus do céu. Flavinha, quero banho morno, quero hidratante, tá? Isso, eu vou colocar... Roupinha gostosa para Sim, saindo daqui, desligando o computador, porque eu cheguei, já comi rapidinho, já continuei aqui, que eu tinha que terminar um relatório também, mas acabou aqui, vou passar o meu Também, vou botar Henrique para dormir, vou fazer a mesma coisa. Memorizem aí, que eu vou dar um número para cada um, para não ter que escrever o nome, tá? Então, vamos lá. Flávia 1, Karine 2, Liz 3, Mãe Potente 4. A Nilvinha também estava aqui, saiu 5. E teve mais alguém, gente? Me ajudem. Acho que fomos nós, né? Então, nós temos 5 meninas, tá bom? Eu como eu sou muito amiga, assim, da Sá, eu vou abrir eu vou abrir aqui a minha vaga para vocês. Sim. Deixa eu ver aqui, quadro branco. Aí. Gente, vocês estão vendo aqui minha tela? Do sorteio? Não, tá um quadro branco. Então, calma aí, deixa eu voltar. Aí, deu um pane hoje na internet e meu negócio ficou... Agora vai. Google Chrome, perfeito. Agora vê se vocês estão vendo. Sim. Sortear agora, ó. Coloquei posição de 1 a 5, tá bom? Sortear agora. Olha lá, ó. O número sorteado foi 4. Quase, Flávia, por 4. Ó, vamos ver quem é. Então, a 1 foi a Flávia, 2 Karine, 3 Liz. Qual foi o 4 aí, gente? Me ajuda. Eita, quem disse que eu lembro? Ai, Jesus amado, deixa eu voltar aqui. A Liz, 1, 2, 3, 4. A Mãe Potente acabou de entrar e ganhou. Não é possível, Mãe Potente. Ô, Amélia, marmelada, meu. Você entrou em 10 minutos, cara, você ganhou a mentoria. Olha, é que a gente, né, trabalha aqui a meritocracia. Olha, não é possível. Tá certo. Fico feliz também. Você entrou só para participar do sorteio. Assume aí para nós. Oi, gente, boa noite, tudo bom? Que prazer. Adorei. Sortuda do pé quente. Gente, a Amélia é uma maravilhosa também, tá? Ela faz parte do Clube Mulher Brilhante, o nosso clube de network. Ela, Lisa, a Karine, estamos aqui quase em peso, viu, Sá? Para ficar aquele convite, né, Amélia? Isso mesmo. A gente faz a mentoria dela e traz ela para o clube, porque esse conteúdo dela tem que distribuir lá para as 1.500 membros que a gente tem lá. Mas ela ainda não tá, não acredito. Não! Poxa, Liz, vamos.
Não, eu vou fazer a mentoria, vou conversar, ela vai saber de todos os detalhes. Conta todos os benefícios e vantagens para ela, porque ela diagnostica a falta de tempo e avisa para ela que com o clube ela vai ganhar mais tempo, porque ela vai ganhar muito mais contribuição na vida dessas meninas e ela vai ser abençoada com tudo isso. Deixa Combinado? comigo. Meninas, um beijo, eu amei. Amélia, parabéns, sortuda, viu? Que bom que você está aqui. Cá, Liz, Flávia, sempre presentes. Obrigada, meninas. Issa, adorado. Leoa, assim, sem palavras para agradecer, viu? Você é uma maravilhosa. Realmente, eu tenho certeza que o conteúdo que você trouxe para nós, ele vai fazer uma grande diferença na vida das meninas. E com certeza na sua, porque quando você nos ajuda, Deus te retribui em dobro. Viu? Obrigada. Olha eu com a mãozinha aqui, deixa eu baixar minha mãozinha. Pode se despedir, dar um tchau para as meninas. Um beijo, maravilhosas. Deus abençoe vocês, viu? Fiquem com Deus. Vemos daqui a pouquinho no grupo Equilibristas exclusivo. Vamos lá, trocar conteúdo, subir esse vídeo, compartilhar o seu conteúdo e, com certeza, aí nossos depoimentos vão fazer jus para a gente animar as meninas para virem para os próximos encontros. Todo mês o Web Encontro, última quarta-feira do mês. Combinado? Beijos! Os amores, equilibristas lindas. Até mais. Boa noite.